Me que é, família, daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado. Bomba, maca na secreta angolana. General Miala cria cilada contra o general Zé Grande. E em seguida, o presidente da República pune o ex-chefe dos serviços de inteligência externa. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. E a família, bomba! Bomba! Tá entendendo, família? É basicamente isso. Maca na secreta angolana. General Miala cria cilada contra o general Zé Grande. E em seguida, João Lourenço pune o ex-chefe dos serviços de inteligência externa. Antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para vocês internautas, por favor, inscrevam-se no canal, que é essencial para nós. Partilhem os vídeos, comentem, que é muito importante. Deixa aquele like maroto, deixa aquele comentário maroto, tá entendendo? Se você não curte também, deixa dislike. Mano, é tudo engajamento. Partilhe os vídeos, se inscreva, família, ok? E siga meu Instagram e o meu TikTok. Então, sem mais promessas, mais longas, vamos aqui para a notícia. E a família, como eu disse lá no comecinho do nosso vídeo, vocês devem ter visto, vão ter que ver o vídeo de novo. É isto mesmo, bomba! Bomba! Maca na secreta angolana. Tá a entender? General Miala cria cilada contra o general Zé Grande. E o mesmo caiu, né? Também na cilada do general Miala. Ou na cilada que o general Miala criou contra ele. E em seguida o presidente da República, de nome João Lourenço, o exonerou, puniu com... vocês já sabem, né, família? Olha, o general José Luiz Caetano Higino de Souza, o Zé Grande, um exemplo a seguir, de realçar que, por exemplo, a seguir logo é descartado qualquer tentativa de conotação à nomeação de índole nepótico, tá a entender? Por Francisco Rosado, fonte clubecapa.net. Aliás, não foi escolhido por ser amigo conterrâneo e muito menos por insinuações de ser amigo de longa data do presidente da República, de nome João Lourenço. Gostaríamos que isso ficasse muito claro, até porque se essas cumplicidades todas se tivessem tidos em conta, não teria sido exonerado. Nós que lidamos há muito tempo em casa, contudo, hoje na reforma percebemos claramente a diferença pela positiva entre as sucessivas lideranças no serviço de inteligência externa. Fonte clubecapa.net, né, por Francisco Rosado. Vamos lá ver aqui a matéria completa. Ok, let's seguir. Com o seu brilhante desempenho no serviço da externa, não nos restaram dúvidas que a nomeação do Zé Grande tinha um único propósito, que é de realçar o nome da instituição e consequentemente do país. Foi nomeado pela sua competência, pois o mesmo granjeava de um percurso profissional e académico brilhante. Esteve no MIDV-EMG, por ter qualidades foi para o Serviço de Inteligência Externa. É de relembrar que para chefiar a secreta externa não basta ser militar, mas sim, deve-se reunir formações diversificadas e adequadas, pois os tempos novos exigem desafios atuais e complexos. O Zé Grande correspondeu a estas expectativas, pois além da formação técnico-militar feita na antiga União Soviética, é formado pelo antigo Instituto de Relações Internacionais, hoje Academia Diplomática, Venâncio de Moura. Obtém também a licenciatura em Ciências do Comportamento, pela Alabama University/I.U.A, tendo concluído o seu doutoramento em Ciência Política, na especialidade em Relações Internacionais, numa das mais prestigiada instituição portuguesa. Atualmente, é pós-doutorado. Por ser académico por excelência, brindou recentemente a sociedade com uma das maiores obras sobre tráfico de armas no continente africano. Perante este invejável percurso profissional e académico, cheguei a perguntar-me o seguinte: será que toda esta preparação académica e o invejável percurso profissional não motivaram a criação de anticorpos a este digno filho de Angola? De algum tempo, nos apercebemos que o general Zé Grande estava a ser vigiado pelos agentes do SINCE. É uma situação lamentável,
pois, neste momento, as evidências chegaram através das acusações e falácias encomendadas sobre o digno e respeitável general. Pressupõe que esta questão não o coagitou tanto a media, talvez, porque há muita gente não tenha muita informação sobre o papel do Serviço de Inteligência Externa para a Segurança Nacional e o excelente trabalho feito pelo Zé Grande na recuperação da imagem externa de Angola e do presidente João Lourenço. É de lembrar que o Serviço de Inteligência Externa é essencial e indispensável para qualquer Estado de Direito democrático, porque salvaguarda a soberania nacional e integridade territorial. De outro modo, o eixo dos serviços de inteligência é a informação, porque a partir das informações sensíveis a respeito do Estado, no plano externo, se consiga identificar a existência de oportunidades de cooperação ou até mesmo identificar as ameaças à economia, à paz social, ou seja, atitudes que podem pôr em causa os interesses vitais ou nacionais. O CIA existe para coadjuvar o Presidente da República nos assuntos de interesses externos, tendo como fundamento a preservação da soberania, da segurança e defesa do Estado e no processo da tomada de decisão. SINCE, CIA e CISM fazem parte da comunidade de inteligência, seja SINCE e CIA estão afetos à Presidência da República, no entanto, trabalham para o mesmo fim, que é a segurança do Estado, um dos fins do Estado, depois da justiça e do bem-estar, mas com objetivos diferentes, sendo que um trabalha no plano interno e outro no plano externo, em conformidade da Lei 1202, de 16 de agosto, Lei da Segurança Nacional. Entre SINCE e CIA não há nenhuma relação de subordinação, pois o CIA é um organismo incumbido da pesquisa, produção e processamento de informações estratégicas e outras destinadas a garantir a independência nacional e a segurança externa do Estado angolano. De outro modo, está focado na política externa do nosso país. Há uma máxima que diz: pelos seus frutos o conheceremos. De outro modo, pelos resultados, se pode confirmar o trabalho árduo e a dedicação da pessoa do General Zé Grande. Reconhecemos que há muitos efeitos e estão visíveis. Podemos elencar alguns. Primeiro, para os que estão a tentar ofuscar o desempenho do General Zé Grande, realçamos que fruto do seu trabalho teve resultados jamais vistos. Não se pode separar o bom desempenho da diplomacia e a secreta externa, mas fazemos questão de relembrar que pela primeira vez, Angola e o seu presidente João Lourenço foi granjeando com o título de campeão da paz no continente africano. Este mérito deve-se, não somente do chefe da diplomacia angolana, mas também ao trabalho da secreta externa, sobretudo no conflito no leste da RDC e RCA. Segundo, a liderança do Zé Grande no CIA contribuiu significativamente para a consolidação da democracia, pois proporcionou as bases para o salto qualitativo verificado nas últimas eleições, atendendo assim à eterna pretensão do governo em realizar as eleições nos estrangeiros, consagrando assim o direito de voto na diáspora angolana, facto que os cidadãos foram reclamando já há algum tempo. Terceiro, todos nós sabemos, na era de Gés, a imagem externa de Angola era fortemente beliscada. Com empenho e abnegação fez-se um trabalho de casa para se repor o orgulho do país no exterior. O CIA esteve sempre presente para advogar o interesse e o prestígio de Angola na arena internacional. Quarto, sem a secreta externa não teríamos decisões assertivas sobre o combate à pandemia Covid-19, seja no ponto de vista da evolução pandémica, económica, política e social. Era importante que a secreta externa acompanhasse a dinâmica global. Quinto, quando o João Lourenço defendeu a bandeira contra a corrupção e o repatriamento de capitais, se jogou papel importante de modo a identificar os bancos, as pessoas e os montantes que estavam alocados no estrangeiro. Neste caso, o Zé Grande desempenhou um papel-chave para que o dinheiro voltasse no país. Para quem conhece o digno general, sempre que vinha das longas viagens de 8 horas a 10 horas, fazia questão de ir ao seu gabinete trabalhar.
juntando as suas virtudes profissionais, e no que concerne a meritocracia, sempre primou em recrutar técnicos competentes e altamente qualificados. A história não se apaga, mas recorda-se. Zé Grande combateu um bom combate, mas nunca se pronunciou. As suas qualidades humanísticas fizeram dele um homem da paz. Uma pessoa de trato fácil, talvez por estas virtudes criou a inveja contra ele, por não se compatuar com alguns males que se orquestravam contra o país e a instituição. No nosso entender, sim, se estaria mais preocupado em dar resposta ao anseio da sociedade angolana, porque é da sua responsabilidade garantir a segurança interna de modo a prevenir, impedir e combater a sabotagem, terrorismo, espionagem, etc., todos os atos que podem perigar, aterrar ou destruir o Estado de Direito e democrático. Por conseguinte, o índice da criminalidade em Angola tem aumentado, sobretudo o tráfico de drogas em Angola tem sido recorrente, estamos a caminhar passos lentos a um narco-estado. O nível de corrupção continua muito alto. Já tivemos uma situação em que um discurso sobre o Estado da Nação na Assembleia Nacional havia dados errados, e isso é muito grave. Pelo menos a secreta interna deveria estar em lucro para confirmar a veracidade dos factos. Isso não aconteceu. João Lourenço, antes de nomear a atual governadora de Cunene, havia nomeado um governador. Por acaso tinha processos crimes. Era necessário que o general Fernando Miala fosse ao Cunene. Antes de nomear alguém, deve-se conhecer os antecedentes das figuras que vão assumir um cargo político. Há a situação como garimpos de diamantes, de água. Há a situação dos combustíveis. Temos caso dos funcionários fantasmas na folha de salários. Temos a situação da máfia dos medicamentos e meios médicos. Ainda assim, mesmo assim, a secreta interna está preocupada com o Zé Grande. Finalmente, mais do que ninguém, o general Miala sabe bem o que é uma cabala, já passou por isso, em 2006. No entanto, esperamos todos nós, que não esteja envolvido nesta situação de monitorização do Zé Grande, até porque onde sabemos, é uma pessoa de grande carisma. Quando se referem à questão interna do CIE, é de lamentar e de debrandar os seus. Haviam funcionários que estavam há mais de 15 anos sem, no entanto, cumprir uma única missão no exterior, tudo porque o círculo girava em torno de um grupo restrito que em 4 a 4 anos faziam a troca das cadeiras de países. Entretanto, com a chegada do Zé Grande, o ciclo mudou, se notou a saída de muitos quadros. O processo passou a ser gerido de forma normal e isso causou uma grande revolta, porque veio acabar o pão de muitos. Quanto ao facto de ele ter sido vigiado, isso não passa de uma cabala, tem a ver com a pessoa do Mário Costa, atual diretor-geral adjunto, quadro da Rádio LAC, que na altura em que foi escolhido, se ajoelhou perante ao mesmo, em modo de gratidão. O mesmo sentia que seria o próximo diretor-geral. Aliás, numa das reuniões realizada numa das suas residências, cito na Rua 34 do Maculuço, em que fazia parte o seu antigo diretor de gabinete, disse em alto, em bom tom, que estava cansado de ser adjunto e que tinha garantias de alguns membros da interna para continuar a denegrir o bom nome do general Zé Grande, a fim de o Presidente da República perder a credibilidade. E pelos vistos conseguiu, razão pela qual, antes de anunciar a exoneração do general Zé Grande, o mesmo já sabia, razão pela qual, o diretor da academia, a CITE, já havia recebido luz verde para arrumar as pastas e que o mesmo CEO adjunto. Felizmente, isso não aconteceu. Ao nível das organizações multilaterais, o CIE, hoje está representado em quase todas as esferas a nível mundial, com realce para a ONU, CISA, União Africana, tal como foi referido recentemente por um alto funcionário daquela instituição, até que enfim, que Angola finalmente ressuscitou. É absurdo dizer que dossiês sensíveis, o PR João Lourenço interagia com o general Miala.
o Zé Grande quase que nem dormia, em função das suas grandes deslocações para junto dos seus principais parceiros, dirimir determinados assuntos sobre a gestão e resolução de conflitos. Se houver dúvida, perguntem ao Ministro das Relações Exteriores, Tete António. Ao se aperceber da exoneração do Zé Grande, chorou no corredor do seu gabinete, tendo dito que assim não chegamos lá. A maioria dos quadros do CIE já estavam acima de 60 anos. Era necessário dar uma nova roupagem no sistema com novo ingresso, tal como o SIM se fez efetuando o ingresso de 1.500 funcionários novos. Mas, isso ninguém diz. Com a entrada de novos funcionários mudou completamente a imagem da instituição, passou a respirar um novo ar e bons resultados. Camarada Presidente, não se deixe enganar. Porque, quando alguém quer dar uma nova dinâmica institucional, é logo combatido até aos últimos minutos. Por isso, aconteceu a cabala. Esta cabala tem nome, Mário Costa. E, pelos vistos, ele deu luz verde para que todos os novos funcionários fossem excluídos. Prova disso, o DGA pediu ao diretor de Recursos Humanos a relação nominal de todos os ingressos, tendo referido que seria ele mesmo a entrevistar um por um novamente. Camarada Bertino, é preciso vigiar, a cabala ainda não terminou. O alvo é o cadeirão máximo do CIE. Chegamos à conclusão, Angola é dos angolanos e para os angolanos, entre eles não há estratificação. Trabalhamos todos nós para um bem comum. Teremos de repudiar veementemente todos que prejudicam e criam obstáculos no trabalho dos outros e muito menos valorizam o esforço, a dedicação e os efeitos de Filhos de Angola. Filhos de Angola. Por Francisco Rosado. E a família, o vídeo de hoje foi esse. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, partilhem o vídeo, comentem. Porque isso também é notícia, você não sabe a parte de nós. Então é notícia. A nossa campanha para aprender a família Neto, a família de louco. A família deste gatinho todos continua. Os nossos contatos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Que nos dê suas opiniões, que é muito importante. Temos de outro semana para o próximo vídeo, MSTV. A TV que chega até você, a TV que não baixa logo essa maneira.